nós somos do podcast Conexão Social, eu sou a Graziele. Eu sou o Luiz Henrique e hoje nós estamos aqui para tratar de um tema de alta relevância, que é sobre saúde mental, especialmente porque nós estamos no setembro, né? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Mas antes de iniciar o nosso tema propriamente dito, nós queremos pedir que você venha se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente lá no Instagram, cs.podcast. Lá no YouTube tá como Conexão Social Podcast. E temos o nosso TikTok também. TikTok. Lá tá como podcast Conexão Social. Ah, bacana. Então a gente pede que você, se possível, né, se inscreva nos nossos canais e não esquece de deixar um like lá. É importante para nós, para a gente poder entregar um conteúdo de qualidade e até melhorar o nosso espaço aqui de conversas. E, Graziele, te dou a honra de apresentar a nossa convidada. Olá, Fabiela. Olá. A Fabiela é psicóloga. Fabiela, você poderia contar um pouquinho da sua história? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom, sou psicóloga há 15 anos, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atuo na área da saúde mental durante todo esse período. Desde que eu me formei, já comecei a trabalhar com saúde mental, diversas áreas. E há anos estou exclusivamente na clínica atendendo através da psicoterapia, atendendo os meus pacientes, clientes. Trabalho também com palestras, com grupos terapêuticos, além da psicoterapia. Eu sou especialista em neuropsicologia, psicopedagogia, fiz outras especializações também em saúde mental, em abordagem centrada na pessoa. Estou cursando uma nova agora, nesse momento. Me especializei em autismo também, porque tenho um filho autista, mas a minha atuação profissional é na psicoterapia. Todas essas especializações contribuíram para a minha formação. E voltada para esse tema de saúde mental, falar de Setembro Amarelo, falar de suicídio, eu tenho, além de uma experiência profissional com essa temática, uma experiência pessoal de muita dor, por ter vivido suicídio na minha família. Então, é mais do que um momento de trazer informação, um momento também de reflexão e de missão de vida para mim. Bacana. Fabiana, até no início eu até esqueci até de falar para o público a importância do tema, de falar sobre o tema. Por exemplo, olha, é até chato falar, por exemplo, né? No Brasil, nós tivemos, no ano de 2021, mais de 14 mil casos de suicídio. No ano de 2022, né, o número subiu bastante, mais de 11%. Foi para mais de 16 mil casos. Aqui em Mato Grosso do Sul, o número de suicídios só no ano de 2023, até o momento agora, 130 casos, em sua maioria homens, né? Então, isso dá uma média de 8 casos de suicídio a cada 100 mil habitantes. É muito. Muito né? alto. É muito alto. Sim. Então, isso demonstra a relevância da gente falar sobre o Setembro Amarelo e aí demonstrar para a população, olha, existe saída, né? Existe um acolhimento. Né? E aí o nosso propósito hoje é demonstrar essa ideia de superação e resiliência acerca do tema, né? Então, iniciando o nosso podcast, até a Graziele pode já iniciar a primeira pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Ela, o que é o suicídio? Tem uma definição que eu acho a definição mais assertiva, que é de um suicidólogo muito importante, que é o Schneidman. Ele diz: o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Quando alguém quer acabar com a vida, não é com a vida necessariamente que essa pessoa quer acabar. É com a dor, é com o sofrimento. Ninguém tira a vida de uma forma consciente, estando presente, estando inteiro naquela ação. É de uma forma de dor, é uma forma de doença, é uma forma de angústia, de sofrimento. Sempre esse sofrimento ele é causado por multifatores. Então, o suicídio, quando ele acontece, se você olha o histórico dessas pessoas, é um histórico de muita dor e sofrimento. E de transtornos mentais associados. 96,5% são casos de transtornos mentais.
Então, ninguém tá bem quando faz isso. Ninguém tá bem quando tira a própria vida. A palavra cometer, que é muito usada, inclusive, por alguns profissionais, que ainda não lapidaram o vocabulário, porque é tão importante a gente cuidar das palavras que a gente utiliza quando vai falar de assuntos delicados, principalmente. Porque nós precisamos lembrar das pessoas também que ficam. Então, cometer está para o crime, cometer está para o pecado, né? Quando eu digo cometer o suicídio, eu estou dizendo que essa pessoa fez algo criminoso, algo pecaminoso. Nós precisamos ter muito cuidado, principalmente com quem fica, porque essa pessoa também está adoecida. As pessoas demoram anos para voltar à vida, pessoas que vivem essa experiência. E os enlutados absorvem essa culpa, né? Sim. Do cometimento de algo que é diante, que é pecaminoso. Sim. Então, isso, eu acredito que o olhar, o seu cuidado de dizer, olha, vamos trocar a palavra cometeu, vamos lapidar, Sim. é no sentido de quem ficou, né? Exatamente. Porque ficam aí as dúvidas, né? Ficam aí Sim. os questionamentos. E toda a verdade sobre o que aconteceu foi com a pessoa que foi embora. Né? Foi com a pessoa que faleceu, que morreu. Se a gente for pensar no histórico, há anos atrás, as pessoas que tiravam a própria vida ficaram, não eram enterradas dentro dos cemitérios, elas ficavam do lado de fora, como se não fossem merecedoras e dignas. Vocês imaginam a dor da família? Já não basta todo o sofrimento, toda a culpa, porque esse questionamento, e se a pessoa passa a vida inteira convivendo com esse se. Eu lembro, quando eu vivi essa dor, quanto foi sofrido, quanto foi triste. Minha irmã e eu, nós morremos junto com a minha mãe. Nós tivemos que renascer das cinzas. E hoje, para eu conseguir falar desse assunto, é porque eu consigo me curar aos poucos disso. Porque eu estava olhando antes de chegar até aqui, um pequeno vídeo que eu fiz sobre essa temática, acho que uns 3 anos depois do falecimento da minha mãe, o quanto eu estava nervosa e o quanto eu estava chorosa naquele dia. Porque ia tocar num assunto tão delicado, né? Que dói, porque dói, é reviver. Mas, como eu disse antes, faz parte do meu propósito de vida falar desse assunto, por ter vivido. E por isso a gente precisa lembrar da tríade de prevenção. Então, quando a gente for falar desse assunto, é muito importante falar dessa tríade. Prevenção, que é tentar, através da informação, reduzir o número de suicídios. Pós-venção. O que fazer depois que o suicídio acontece? Isso é muito importante. É falar de luto por suicídio. As pessoas que ficam. Dessa dor e desse sofrimento. Porque é muito intenso. O luto tido como o natural, vou pôr entre aspas, né? Ele tem um tempo muito mais curto, de acordo com as pesquisas, de sofrimento e angústia, comparado ao luto por suicídio. Porque a pessoa precisa conviver com a culpa, com a dor, com o e se naquele dia eu tivesse falado aquilo, se naquele dia eu tivesse feito aquilo, se naquele dia... E a gente precisa contornar tudo isso, dar conta de continuar na vida. O suicídio é uma tragédia. E quem vive é sobrevivente dele. As pessoas enlutadas são sobreviventes do suicídio. Continuando a tríade, nós precisamos, além de falar de prevenção, pós-venção, precisamos falar de valorização à vida. Quando a gente fala de valorizar a vida, a gente precisa lembrar do sentido que ela tem para nós. Do que a gente precisa fazer com ela. Da nossa missão de vida. Porque a gente precisa seguir e continuar. Aqueles que ficam precisam. E nós que estamos aqui, precisamos dar sentido às nossas ações. Qual o sentido de estar aqui hoje, nesse momento? Qual o sentido de executar a minha tarefa? Qual o sentido de eu limpar a minha casa? Qual o sentido? Nas coisas pequenas. Nas coisas pequenas, naquilo que é mais simples. Quando a gente fala de missão de vida, a gente pensa em algo grandioso, né? Vou salvar o mundo das cáries, vou... Não, missão de vida está naquilo que a gente já tem. A gente já vive a nossa missão de vida. E a gente precisa lembrar disso. Para dar sentido. Para que a gente continue a jornada. Porque tem dias muito difíceis. E nós sabemos. Só quem já visitou a depressão ou a ansiedade sabe do que eu estou falando.
Todos nós temos ansiedade em algum nível. Eu costumo dizer que a ansiedade bate na porta da depressão e ela abre. Porque um cérebro muito ansioso, ele está em estado de alerta o tempo todo. Imaginem, é muito angustiante. O cérebro não dá conta disso. Chega um momento que ele deprime. Quando eu digo que pode bater na porta da depressão, isso é muito sério. Só que não termina aí, porque a depressão, ela também pode desenvolver outros transtornos mentais. Eu vivi o suicídio na minha família através da minha mãe, a pessoa mais importante para mim. E essa dor vivida, me emociona falar, desculpem. Falar de suicídio, lembrar da minha mãe, é do sofrimento que eu sei que ela viveu. Vindo de uma ansiedade que ela não tratava. Ela foi tratar já num momento muito difícil da vida. Ela tratava a ansiedade junto com a depressão. E chegou um momento, existe um alto índice de suicídio na terceira idade. Interessante, porque o maior número está na terceira idade e na adolescência. Minha mãe visitou a psicose. O diagnóstico dela foi de depressão psicótica e ela estava em tratamento. Isso aconteceu. Ela estava em acompanhamento médico. E mesmo assim, isso aconteceu. Em uma primeira tentativa. Isso não tinha acontecido em nenhum momento, ela não tinha dado sinais. A psicose é muito cruel. A pessoa sai da realidade, ela fala coisas fora daquilo que é real. Ela vive um mundo paralelo. E existe tratamento, existem tratamentos efetivos. Quando eu falo de pensar naquele que fica, eu falo de não só, quando eu digo ali da palavra, né, tirar o cometeu do vocabulário, é para tirar essa palavra tão estigmatizante. Se a gente quer fazer um discurso de acolhimento, né? Exatamente, a gente precisa substituir as palavras. No sentido do acolhimento. Exatamente, tirou a vida. Outra palavra muito difícil é o suicida. O suicida. A pessoa que morreu é muito triste, porque a sociedade anula tudo aquilo que a pessoa foi, quando reduz a morte dela ao suicídio. Esquecem da doença mental que estava ali instalada. É tão sério falar disso, porque a gente precisa lembrar que existe um preconceito, um tabu muito grande ainda com relação à saúde mental. A gente vem caminhando para essa mudança, mas ainda estamos bem longe disso. Porque a saúde mental é questionada. Vocês que trabalham com direito, vocês sabem disso. É frescura, aqui é só trabalhar. Não é assim. Ninguém fala para uma pessoa que tem asma, olha quanto ar que tem no planeta. Respira. Respira que dá certo. Ninguém faz isso. É para uma pessoa que tem diabetes. Ninguém fala que é frescura. A pessoa que tá passando... Não. Vai fazer outra coisa, pense em outra coisa. Sim. Não vê que é difícil, né? Existe um cérebro que não está funcionando como deveria. Existem substâncias que não estão sendo liberadas. Existe uma doença instalada. Como eu disse antes, ninguém tira a vida com saúde mental, estando plenamente saudável, não. Nós vivemos momentos de altos e baixos na nossa vida. E quando eu me proponho a falar de Setembro Amarelo, eu me proponho a falar da vida. Nós precisamos olhar para a vida com um olhar de contemplação diária, de inteireza, de viver o momento, de valorizar o que a gente tem. Com o advento das redes sociais, a comparação é algo que ficou muito, muito vivo em nós. A gente se compara o tempo todo. Os profissionais se comparam a outros profissionais, os adolescentes se comparam a outros adolescentes. Todos nós nos comparamos em todos os momentos. E isso é ruim, porque cada um vive a sua vida. Só que antes do advento das redes sociais, isso não existia com tanta intensidade. Porque as pessoas postam o que elas querem. Uma falsa felicidade em alguns momentos. Né? É muito raro ver alguém falar de dor e de tristeza ali que está vivendo. Todo mundo está muito feliz. Imagina uma pessoa adoecida, mal, se alimentando de conteúdo, se nutrindo de conteúdos de felicidade. De pessoas que estão vivendo férias, estão nas férias, estão
vivendo momentos muito prazerosos, e aquela pessoa está ali na dor, no sofrimento. Nós precisamos lembrar que esse contexto de rede social, da comparação, precisa ainda ser lapidado. Vou chamar desse jeito. Nós precisamos lapidar as nossas escolhas também, as pessoas que a gente segue, que a gente acompanha, porque a gente se nutre muito daquilo que a gente recebe do outro. E as redes sociais têm essa função de nos influenciar. Tanto que as pessoas são chamadas de influencers. Porque influenciam outras pessoas. Então, o que eu estou influenciando no... Então, também é necessário a gente pensar nisso. E fazer essas pessoas que trabalham como influenciadores pensarem no que elas estão influenciando. Gabriela, e como que surgiu a ideia do Setembro Amarelo? Qual é a origem Essa dessa campanha, campanha? essa campanha começou nos Estados Unidos. Mike é o nome de um jovem de 17 anos que tinha um Mustang amarelo que ele mesmo pintou. E não tinha sinais depressivos. Ninguém havia percebido nada disso e ele tirou a própria vida. No velório dele, os pais e os amigos distribuíram fitinhas amarelas por conta da cor do carro para trazer conscientização, com uma mensagem de acolhimento para as pessoas que estavam ali. Mesmo diante de toda aquela dor e daquele sofrimento que eles estavam vivendo, eles conseguiram fazer essa campanha chegar no mundo, né? Através desse ato de afeto, porque é disso que nós precisamos, né? De afeto. E essa campanha chegou aqui no Brasil em 2014, se efetivou de uma forma mais intensa em 2015. Recente, né, gente? Bem recente. Acabou de acontecer. E o suicídio acontece há quantos anos? Mas essa campanha, ela vem trazer vida. Durante muito tempo, acreditou-se que falar de suicídio era de alguma forma influenciar esse suicídio, induzir esse suicídio. Mas isso é mito. Nós precisamos falar, porque quando a gente fala de dor e de sofrimento, a gente acolhe e a gente abraça também. O que é muito legal também, que eu acabei de falar do advento das redes sociais, tem um lado muito bom. Quando a gente tem consciência, a gente também influencia para as coisas boas ali nas nossas redes sociais. Uhum. Quando alguém se posiciona falando de uma dor, e existem várias contas de Instagram, de Facebook, enfim, e de outras redes sociais que se posicionam com temas específicos. Por exemplo, de falar de maternidade atípica. E eu falo também nesse lugar, estou nesse lugar de fala também como mãe. Existe, inclusive, um alto índice de mães que tiram a própria vida, suportam viver angústias e tantos sofrimentos, porque a pressão é muito grande. Principalmente daquelas mães que têm filhos nível 2, nível 3 de suporte. Não é fácil. Exige muito. E essas mães, elas vivem Ser mãe já angústias. exige, né? Sim. Mas Sim. É muito complexo. Se a gente for falar desse assunto, a gente vai abordar um outro tema aqui, mas existem dores em muitas situações da vida. Eu costumo dizer que o luto, acho que é uma das piores dores que a gente vive. É muito triste a gente perder alguém que a gente ama. Se aquela pessoa não vai estar mais ali do nosso lado. Então, a gente visita um lugar de muita dor. Só que existem outras dores associadas, né? E é uma diversidade de experiências que nós vivemos nessa vida efêmera, que a gente precisa lembrar disso, né? Porque é passageira. Então, quando a gente olha para a vida como algo passageiro, como algo que vai acabar, a gente começa a olhar mais para o agora, para o presente. E essa campanha de Setembro Amarelo, de falar de suicídio, falar dessa temática tão importante, é trazer luz para tantas sombras, para um tabu muito grande. Imaginem, há anos atrás, as pessoas que tiravam a própria vida não eram enterradas nos cemitérios. Vocês imaginem? tratado de gente, né? Porque Eu lembro de uma amiga muito querida que perdeu o pai por suicídio. Eu lembro que ela disse, Fabiela, como você consegue falar disso? Como você consegue? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira live sobre essa temática.
estava destruída, mas eu queria falar. E a sensação que eu tinha é que eu iria explodir. De tanta dor. De tanta dor. E eu lembro da minha terapeuta que disse, Fabiela, você é da fala. Você precisa falar. Você precisa falar. Seu lugar é esse. Eu falei, não. Eu me impulsionei a fazer isso. Mas, pensando nesse setembro amarelo, no sentido de dar luz para aquilo que é tabu, e eu lembro aqui dessa amiga que disse agora, segundos, ela disse para mim que ela não conseguia falar, que ela não conseguia, que ela perdeu o pai aos 4 anos. E que isso era um tabu tão grande que ela cresceu com esse tabu. Ela tinha dimensão do que tinha acontecido, mas era algo silenciado. Vejam só. E como haver cura no silêncio? Então, Freud tinha razão quando ele disse, existe cura através da fala. Nós precisamos expressar o que a gente sente. Nós precisamos colocar para fora de alguma forma, encontrar o nosso caminho. Algo curioso que aconteceu comigo, logo que eu perdi a minha mãe, aliás, muitas coisas aconteceram, né? Porque a gente vive uma dimensão de dor, mas de muito silêncio. E é no silêncio que a gente se escuta, né? Nesse momento que eu vivi a pior dor da minha vida, eu me escutei muito. E eu lembro que eu prestava muita atenção aos sinais que a vida vinha trazendo. No mesmo ano que eu perdi a minha mãe, e quando falo de perder, depois eu faço uma fala sobre isso, porque o tema perder, ele é também pesado, mas necessário a gente falar disso. Eu lembro que nesse mesmo ano, nós estávamos organizando o nosso trabalho em conjunto com mais 2 sócias da clínica onde eu trabalho até hoje. Eu lembro que no mês de setembro estava entrando, abrindo a porta da clínica e vi na calçada uma rachadura, uma florzinha bem pequenininha. Eu tirei uma foto dela, está no meu Instagram. Uma florzinha amarela que saiu daquela pequena rachadura da calçada. E eu lembrei de imediato da Karina Fukumitsu, que é uma suicidóloga brasileira, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, através dos escritos dela sobre luto por suicídio. Ela foi uma das pioneiras do nosso país em falar de suicidologia, de falar de suicídio e de falar com tanta responsabilidade sobre Setembro Amarelo. Ela diz assim, nós precisamos ao longo da vida extrair flor de pedra. Aquela florzinha que saía da calçada, ela encontrou um caminho. Mais do que brotar, ela floriu. Ela encontrou um jeitinho de fazer isso. Num caminho dolorido, porque é a fissura da calçada. Exatamente. E a gente precisa pensar nesse caminho do florescimento, do crescimento, seres humanos, enquanto experiência humana, de que a gente precisa florir e encontrar o nosso lugar para isso. E está assim nas pequenas coisas, como conversamos, nos atos, nos pequenos atos, na nossa organização de vida pessoal, no atendimento ao nosso cliente, a pessoa que está ali que precisa da gente. A gente nunca sabe o que o outro está passando, até que você puxe uma cadeira e sente-se do lado dele. Converse, diga o que você sente, o que você já viveu. Pessoas que viveram dores terríveis ao longo da vida. Nada é por acaso. Existem causas e condições que geraram os transtornos mentais. Existem causas e condições que fizeram com que aquela pessoa chegasse nesse lugar de dor e de sofrimento. Karina Fukumitsu diz uma fala muito importante. Ela diz assim, quem nunca pensou em tirar a própria vida em algum momento? Que atira a primeira. Ninguém está livre disso. Isso a gente precisa falar. Porque no momento de muita dor e de sofrimento, qualquer um de nós ou já pensou ou pode pensar como uma solução. Porque nós estamos em sofrimento, em dor. Existe um sofrimento psíquico, um sofrimento existencial que habita aquele cérebro, aquele corpo,
aquela mente, aquela alma, enfim, preferirem. Muito profundo, né? Fala de suicídio, a profundidade vai desde a vida, as causas subjacentes, transtornos e por aí vai. E Fabiela, toda pessoa que tem ideação suicida, ela apresenta sinais? Ou ela é difícil a gente identificar? Como é que a gente pode ter um olhar mais cuidadoso, mais acolhedor para poder identificar, mas ao mesmo tempo não startar na pessoa essa informação, né, de que, olha, você não está bem, não sei se é adequado eu falar assim, mas eu falo porque Sim. a gente não é da área, mas ter o cuidado de abordar a pessoa, mas sem falar para ela, olha, você está indo para um caminho que não é legal, mas sempre no intuito do acolhimento. Como que a gente pode identificar isso? Eu acho que a identificação, ela pode ser profunda ou superficial, porque depende do nosso olhar. Né? A nossa percepção, ela é afinada de acordo com o conteúdo que a gente tem. Então, quanto mais eu estudo sobre determinado assunto, mais me torno especialista nesse assunto, né? Então, a nossa consciência vem daquilo que a gente absorve da vida. Mas como, Fabiela, como identificar? Sua pergunta. Eu penso que o melhor caminho é você tentar conversar. E, normalmente isso vai acontecer de alguém que você tem afeto, que você já conhece. Você tá bem? Você quer conversar? Eu tô aqui. Vamos tentar mudar isso juntos? Deixa eu te pessoas que têm ajudar. dificuldade de falar que tá passando por alguma situação, né? Sim. Por exemplo, no consultório, existem pacientes que vêm com queixas de depressão, né? De sofrimento psíquico, e a depressão já está instalada. Uhum. Costumo dizer, você me ajuda a te ajudar? Preciso da sua ajuda. Você me ajude a te ajudar. Porque eu preciso que essa pessoa expresse o que ela está sentindo. Vamos lá, eu tô aqui contigo. Tô aqui do seu lado, eu tô aqui para te ajudar. Esse é meu papel. Então, o acolhimento é sim perguntar, é se colocar à disposição. E pensando, por exemplo, na ansiedade, na crise de ansiedade, muitas pessoas abordam uma pessoa que está em crise de ansiedade de uma forma que não é adequada. Que é dizendo, calma, para com isso, meu Deus do céu, calma, respira, calma. Você deixa a pessoa mais nervosa ainda, mais angustiada. Mais ansiosa. Você quer que a pessoa fique em paz? Seja a paz que a pessoa precisa. É isso que a gente precisa fazer. Tá ali do lado, aqui, vamos respirar junto. Acalmar através da sua calma. Não é desesperado que você vai acalmar a pessoa. E identificar depressão, identificar esses sinais de possível sofrimento existencial, você tentar sentir com a sua presença a necessidade que essa pessoa tem. E como ajudar? Direcionando. Quando a gente tá no mar e alguém tá lá se afogando, eu não tenho experiência. Mesmo que eu saiba nadar, não tenho experiência de ir lá e tentar salvar. Existem muitos casos de pessoas que se afogam junto da pessoa que estava ali. O que eu faço? Eu chamo salva-vidas, que é o cara experiente, que é a pessoa que se preparou, que estudou, que é o especialista nisso. Um caminho para ajudar, e a meu ver o melhor caminho, é você direcionar para os especialistas, aqueles que entendem, para aqueles que estudaram sobre isso, e vão ajudar de uma forma efetiva. E eu vou falar aqui da psiquiatria, do uso da medicação, que ainda há muito preconceito. O quanto é importante a medicação. O quanto é fundamental e necessário. Porque a medicação traz uma contribuição muito importante para que essa pessoa volte. Pensa que o cérebro está sentindo aquela dor. Quando a gente fala de sentir, sente mesmo. A mesma região do cérebro, do símbolo anterior, se não me engano, essa região do cérebro que sente a dor fica mais ou menos aqui,
essa região, ela é a região que é ativada quando a gente sente dor. E qualquer dor. Inclusive a dor existencial. Sofrimento. Por isso que quando a gente está em sofrimento, quando a gente vive uma dor muito grande na vida, e pode ser uma dor, um término de um relacionamento, por exemplo. Você sente dor, porque você tem que romper com aquela relação. Quando você perde alguém, quando você vive uma frustração muito grande, nós temos uma necessidade humana de aprovação. É humano, é nosso. Então, quando nós somos reprovados, quando alguém nos reprova, a gente já sente essa dor. Interessante. A região do cérebro que é ativada é a dor que se eu tropeçar numa pedra e bater a unha do pé e machucar, é a mesma dor que é ativada. Quando se fala de dor na alma, ela é uma dor física também. Essa dor psicológica, chamada assim, dessa forma, é uma dor física. Então, quando alguém nos reprova, quando alguém diz que não gostou daquilo que a gente falou, que a gente fez, o nosso trabalho, a gente sente dor. Interessante, não? Você falou de dor aí, eu me lembrei de uma questão que também a gente iniciou falando do cuidado que a gente tem com os enlutados, né? E aquelas pessoas que tentaram suicídio e hoje estão vivas, estão aí cheias de culpa. Como é o acolhimento? Importante você fazer essa pergunta. Porque quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente fala de suicídio, a gente precisa pensar em todas essas pessoas. Mesmo aquelas que até estão pensando nisso. estiveram, né, nesse momento. Sim, que já viveram uma tentativa de suicídio. E também aquelas que até estão pensando nisso. Sim. Estão num processo de dor existencial, de sofrimento existencial. É muito importante a gente falar do presente, daquilo que está acontecendo agora. Aquilo que passou, ele não está mais aqui. Já foi. Naquele momento, era aquele nível de consciência que essa pessoa tinha. A fragilidade daquele momento. Exatamente. Aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquele momento. A gente muda muito ao longo da nossa vida. Às vezes a gente olha para trás e diz, nossa, como é que eu falei aquilo naquele momento? Como é que eu fiz aquilo naquele momento? Como é que a gente olha e fala, caramba, como eu mudei? Como nós mudamos? Porque nós mudamos sim ao longo da nossa vida. A gente vai, eu acredito que melhorando, né? É o que a gente acredita, o que se espera. Então, olhar para um ato que a gente teve lá atrás, um erro, ou um acerto que a gente fez, só que talvez naquele momento era aquele nosso nível de consciência tinha essa leitura, porque a gente achava que aquilo era a solução. Essa é a solução para o meu problema, só que com aquele nível de consciência. Então, fazer as pazes com a sua história. É isso. Nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. Porque muitas escolhas que fizemos, decisões que tomamos lá atrás, tem a ver com o nosso nível de consciência. Naquele momento. Como você era lá. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, como lidar com esse tipo de situação é promover momentos para que essa pessoa faça as pazes com a história dela. Significar a ponto de que a pessoa veja, sinta que bom escolhi a vida, né? Que bom que eu escolhi a vida, exatamente. E nossa, tua fala me fez pensar agora em uma jovem que eu ouvi uma fala dessa jovem dizendo quando ela fez a tentativa de suicídio, né? Tentou tirar a própria vida e ela ficou internada dias no hospital e ela quase foi embora, quase perdeu a vida. Ela disse que quando ela se tornou consciente de tudo que tinha acontecido, ela começou a olhar para o corpo e sentir o corpo dela. E o corpo dela fez de tudo para que ela se mantivesse na vida. Porque nós fomos feitos para a vida. Quando a gente se corta, regenera. A gente se machuca, nosso corpo dá um jeitinho de recuperar. E aquele roxo, depois esverdeado, vai mudando e daqui a pouco passa. Nosso corpo foi feito para a vida.
ela relata, essa jovem relata o quanto ela sentiu o corpo dela se movimentando para poder ficar na vida. Se a gente for pensar no aspecto da fecundação, quando o espermatozoide vai até o óvulo, é uma corrida pela vida. Quem chega primeiro? Ninguém para pelo caminho. Alguns morrem pelo caminho, que eles não resistem. Mas todos estão com aquele objetivo, fecundar, chegar até aqui. Então, nós fomos feitos para a vida. A plantinha da calçada, que brota naquela rachadura tão difícil, no meio das pedras, ela consegue viver, ela consegue mais do que isso, ela consegue florir. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que a gente vive, a gente precisa olhar com compaixão, com autocompaixão, porque eu penso que a maioria de nós temos mais facilidade em ter compaixão, ter autocompaixão. A gente precisa se tratar com afeto, se tratar com a mesma generosidade e atenção que a gente trataria um bom amigo querido. Mas é que quase sempre nós somos peritos em nos magoar, em nos ofender, em nos colocar para baixo quando alguma situação difícil acontece. Pode muita cobrança também. A pessoa se cobra. Exatamente, autocobrança. A gente precisa começar a olhar para a vida, para aquilo que nos sustenta, nos traz perseverança, nos traz motivação, porque isso nos faz pensar na nossa missão de vida, no nosso propósito. E Viktor Frankl, o teórico da psicologia que fala do sentido da vida, ele fala muito disso. Se você não encontrou a sua missão de vida, dê um jeitinho de encontrá-la. Sua missão é encontrar sua missão. E a sua missão está naquilo que você já está fazendo. As pequenas coisas. As pessoas esperam algo tão grandioso para sentir da vida, né? Tá no pequeno. Tá no mínimo. Exatamente. Exatamente. Fabiela, como que a gente pode prevenir suicídio? Não sei. Quais são os recursos que nós temos? Quais são as abordagens, enfim, ferramentas, né, vamos dizer assim. Existem muitos caminhos. Né? E a gente vai falar de todos eles aqui. Talvez vou lembrar de todos eles, né? Não dá pra... Talvez não lembre de todos eles aqui, mas eu vou comentar alguns que eu acredito que são muito importantes. A prevenção tem a ver com você cuidar da sua saúde mental, certo? Como é que eu cuido da minha saúde mental? A atividade física é algo fundamental para a nossa vida. É uma pena. Nós não valorizamos como deveríamos. E desculpa eu interromper. Falou saúde mental. É saúde mental, na verdade. A gente está falando de prevenção e a gente fala de saúde mental. Mas... Há quem diga que ela não existe. Então, o que é saúde mental? A gente não tem... Dizem que na psicologia não existe o conceito do normal. Sim. Né? E aí eu falo assim, não sei se é apropriado dizer, né? Dentro dessa temática. Se não há normal, o que é então a saúde mental? Exatamente, exatamente. Muito legal, sua pergunta, bem lembrado. Como disse, tem pessoas que há quem diga, né? Há profissionais que digam que essa palavra não existe, né? Saúde mental. Mas eu acho que a gente precisa aprender a trazer leveza também para as palavras, né? Existe saúde física também, então existe saúde mental. Eu penso dessa forma. Então, o que seria então essa saúde mental? O que seria essa plenitude? A gente consegue alcançar? Eu acredito que a vida é movimento. E o eletrocardiograma, para mim, é o exemplo mais visual, concreto. Aquele movimento. Altos e baixos, essa é a vida. Porque quando fica em linha reta, a gente nem tá mais aqui. Então, quando eu penso em saúde mental, eu penso nesse movimento. E o que eu faço com esse movimento importa. Lembrei de uma outra frase de um filósofo que diz: importa o que fizeram com você, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você.
que a gente faz com o que a vida fez da gente? Porque tem coisa que a gente não escolhe, não. Acontece. Acontece. É a ideia da limonada? Eu tenho limão, ou eu faço a limonada. A gente... Exatamente. O que eu faço com esse limão, né? Mousse de maracujá com limão, né? Já misturei os dois. Mousse de limão. Ótimo. Mousse de limão com maracujá. Brincadeira, porque eu gosto. Mas o que eu quero dizer com isso é que esses altos e baixos da vida, eles acontecem. Ah, Fabiola, você está falando de uma... existe uma linha tênue ali sobre aquela positividade tóxica chamada. Uhum. A psicologia positiva, para mim, traz uma abordagem muito, muito serena sobre isso. A gente precisa falar daquilo que é bom, sim. Na verdade, a gente vive numa sociedade que valoriza muito sofrimento. Quando eu conto da minha história de dor, ela é valorizada. E aí a gente pensa que o sofrimento precisa acontecer. Ele precisa estar sempre presente. Quando eu conto a minha história de dor, de sofrimento, o que eu passei na minha infância, na minha adolescência, então a sociedade acaba validando. Tanto que quando a gente tem uma vida muito tranquila no trabalho, por exemplo, eu consegui organizar minha agenda, consigo trabalhar com tranquilidade. Peraí, mas onde tá errado? Você tem que sofrer, você tem que ralar. Nossa, eu trabalhei tanto hoje, né? As pessoas... Você tá cansado porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. A sociedade valida o sofrimento e a gente acaba de alguma forma valorizando o sofrimento, né? Isso é um outro assunto que a gente pode também conversar bastante, até em outro momento, se vocês preferirem. Também tem uma carga religiosa também, porque tem textos que falam essa ideia de que o sofrimento refina, né? Vamos dizer assim, que lapida, né? Sim. E aí, acredito eu que saia daí essa carga de valorização do sofrimento. Exatamente. São entendimentos, né? Lembra daquela frase? Aquilo que não me mata, Isso, me fortalece. Isso. Mas não necessariamente me fortalece. Me quebra. Deixa mal. Destrói a minha vida. Então a gente tem que ter muito cuidado. É muito legal quando a gente consegue se fortalecer com aquilo que nos acontece. É muito bom, louvável. Sim. Mas nem sempre isso acontece. E por isso a gente está falando de dor existencial. Então, pessoas que não conseguem. Tem dificuldade. É um momento tão difícil, né? Que não consegue se reerguer, dizemos assim. Sim, exatamente. E nessa questão da prevenção, nós temos ali falei da atividade física como algo importante. A psicoterapia é algo que colabora. Nós temos uma necessidade de falar. Mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo sente vontade. Tudo bem. Mas encontre caminhos para que você consiga expressar o que você sente. A socialização, para nós, ela é muito importante. Nós somos seres sociais. Nós conversávamos sobre isso. Quando você cita o pastor, que fala do coletivo, quanto a coletividade é importante, a socialização ela é fundamental na nossa vida. A pandemia trouxe esse isolamento que trouxe muitas questões de saúde mental. Pessoas com níveis de ansiedade elevados, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, pessoas com depressão. Já tinham a predisposição antes, já tinham vivenciado situações de ansiedade também, já haviam deprimido. Com a pandemia isso se tornou mais intenso. Agravado pelo luto. Pelo luto, exatamente. E também por não ter contato com pessoas, né? Pela necessidade que a gente tem de conversar, de falar. Além desses aspectos, o tratamento médico, psiquiátrico, quando necessário. Fabiola, mas quando que é necessário, né? Vocês podem perguntar isso. A necessidade a gente observa com o tempo. Porque a tristeza, ela faz parte da vida. Lembra dos altos e baixos? Faz parte da vida. A gente vive a tristeza, a dor, tudo. A gente sente tudo. Mas o tempo que a gente permanece traz um sinal de alerta. O tempo que eu estou triste, em sofrimento. Quando a gente se identifica com o problema, costumo dizer isso, que
A identificação que a gente tem com o problema que gera os transtornos mentais. A gente se identifica demais com tudo. Caos, dor, com sofrimento. Essa identificação faz com que a gente fique ali se nutrindo daquilo. E aí, primeiro dia, eu falo, hoje eu não vou levantar mais cedo, eu vou ficar aqui na cama. Depois a gente não quer mais trabalhar, aquela pessoa não quer mais trabalhar, ela não quer mais ir pra vida, não quer mais fazer aquilo que ela gostava de fazer. Ela vai se deixando, ela vai se anulando, se identificando cada vez mais com a dor e com o sofrimento. Nesse momento se instala o transtorno mental e aí nós precisamos de medicação, sim, para conseguir trazer essa pessoa, trazer de volta essa pessoa. E a psicoterapia é fundamental porque é um lugar onde essa pessoa consegue expressar o que ela sente, onde ela será acolhida à luz da psicologia, à luz da ciência, para que ela seja entendida e que essa ressignificação aconteça. Os grupos sociais, encontrar sentido para aquilo que você faz, buscar conhecimento, isso ajuda bastante. Por exemplo, eu sou dentista, vou fazer uma especialização na minha área, eu vou buscar conhecimento. Isso nos move, porque traz também sentido. Gera expectativa. Exatamente. Autoestima, né? Quando aprendizar. Sim. Proporcionar bons momentos, estar com os amigos, com as pessoas queridas. Isso é remédio, eu costumo dizer que isso é tratamento. A gente viver momentos prazerosos. É que a maioria de nós pensa que a gente precisa de férias para isso. Eu vou ser feliz quando eu tiver férias. Eu vou ser feliz lá em dezembro, quando eu tiver 30 dias de férias, eu vou ser feliz. Não. Como é que eu posso procurar alegria no hoje, nas coisas pequenas? Quebrar rotinas. A rotina maltrata e judia demais. Essa rotina exaustiva. Então, hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo do trabalho, vou fazer uma caminhada, vou num parque, vou chamar aquele amigo querido que faz tempo que eu não conheço. Vou ali na padaria tomar um café. Eu vou tomar um café. Exatamente. Aquilo que nutre a tua alma, isso você precisa dar muito valor a isso. A ler um conteúdo que é um conteúdo que te agrada, ler um livro fora desse teu contexto de trabalho também, porque senão a gente fica muito voltado para aquilo que é do nosso trabalho e a gente esquece de olhar para as outras coisas, para as coisas mais leves, eu digo, porque o trabalho também é exaustivo em algum momento. Então, quando eu consigo trazer leveza? Acho que encontrar essas pequenas ações no cotidiano são ilhas de afeto. Essas ilhas de afeto são também de autoafeto. Fazer algo que eu gosto. Eu uso essa prática. Quando um paciente falta, eu saio do consultório, eu vou em algum lugar próximo ali, sozinho, e fico ali comigo. E eu procuro fazer o exercício de inteireza nesse momento. Foi um hábito que eu adquiri ao longo da vida. Porque eu falo muito, né? Eu costumo dizer, tudo aquilo que eu falo, sou a primeira a ouvir. Que é o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quantas foram as vezes que, atendendo no consultório, eu disse para o meu paciente tudo aquilo que eu precisava ouvir. Ele saiu, eu precisava ouvir isso. A gente precisa prestar bastante atenção no que a gente fala, porque a gente também se escuta e isso é necessário. Né? Eu vi um vídeo seu sobre a sopa. Eu acho que ela se aplica aqui. Conta pra nós. Tem uma professora... Qual que é a sopa? Tem uma professora do Rio Grande do Sul que disse: a vida é uma sopa e você tá de garfo. Achei ótima a definição dela. Uma professora muito querida, muito estudiosa, dedicada. Falar de saúde mental nas suas redes sociais, e ela trouxe esse conteúdo. E que a vida é uma sopa e a gente tá de garfo, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente tenta tomar essa sopa. De garfo mesmo. Como? Dando um jeito. Dá um jeito, Encontrando caminhos, né? Vai um pouco mais devagar, chega lá, né? Exatamente. E por isso, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente fala da vida, porque a vida é isso aqui. E a gente lembrar que ninguém vive a plenitude. E nem todo mundo está bem o tempo todo. Aliás, ninguém está bem o tempo todo.
A gente tem momentos. A gente tem momentos. E a gente precisa lembrar que naquele momento de muita felicidade, de muita alegria, aquele momento ele vai passar. O momento de dor e de tristeza também vai passar. Também vai passar. Quando alguém tira a vida, aquele momento de sofrimento. Lembrar essa pessoa de que vai passar. Acolher e dizer, aqui do seu lado, te apoiar no que for necessário. Isso vai passar, acredita em mim. Vai passar. E passa. Certo. Certo. Fabiana, falamos de redes sociais. Já citei esse. Nas redes sociais você tá como lá? Queira te seguir? Como é que se apresenta lá? @Fabiela Celi. Fabiela Celi. Celi. 2 L's? Isso. Fabiela, Ah. como se diz, se escreve. Celi. Selle. Então tá. E até para quem tá nos assistindo, né, falar de novo, né? Fazer o nosso merchan, né? Acho que eu vou deixar pra Graziele agora. Fala aí, Grazi. Seguir a gente lá no Instagram, é o @cs.podcast. Temos também o YouTube, é onde tem todos os nossos vídeos. Sai normalmente toda quarta-feira, né? Que a gente coloca lá. Que é o podcast Conexão Social, tá, né? E também tem o TikTok, que também tá como Conexão Social Podcast, ou Podcast Conexão Social. Eu unifiquei lá, coloquei cs.podcast. Ficou? Ficou. Então tá É ótimo. igualzinho todo mundo. Pra lembrar, né? Pra lembrar. Fabiela, e falamos ali de como identificar essas ferramentas. Nós temos em nível governamental ou de políticas públicas aí como recursos aí na prevenção ao suicídio. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, são vários profissionais que se colocam à disposição para atender pessoas que estão em sofrimento. Então, essa talvez seja a nossa maior ferramenta, que é o atendimento gratuito, onde as pessoas são acolhidas. E não precisa se apresentar, você não precisa dizer seu nome se você não se sentir confortável para isso. Então, é um centro de realmente valorização da vida e de acolhimento que vale a pena. As pessoas que estiverem em estado de sofrimento, quiserem recorrer a esse atendimento, serão muito bem atendidas. É possível que sejam feitos alguns encaminhamentos, mas hoje, vamos falar de Dourados, Sim. o que eu conheço que temos de atendimento aqui. Nós temos as clínicas escolas das universidades, que fazem atendimento gratuito. Onde tem psicologia hoje, como curso, tem na UERA, IGRAM e UFGD. Todas têm clínica escola. As pessoas podem ser atendidas lá. Se você precisa de ajuda, você será atendido lá de uma forma gratuita. Existem algumas instituições também privadas que fornecem atendimento gratuito. Uma parcela de atendimento. Eu mesma faço atendimento voluntário, tem uma parcela, mas a lista de espera é muito grande, infelizmente, das pessoas que recebem a psicoterapia de forma voluntária. Aí depende de cada profissional abrir a sua agenda e se Exatamente. voluntariar, né? Sim. O número do CVV é 188. Quem precisar ou, né, quiser ajudar alguém, é importante gravar esse número. Sim. E achei legal porque eu não me recordava das universidades terem essa clínica escola. Agora ela falando que Eu me lembrei. liguei também. A gente fica tão focado na nossa área aqui e aí a gente não sabe, esquece, né? Eu recordei porque tá Unigran junto com o de direita, ali perto do fórum. isso. É verdade. É Bem, verdade. os dois são juntos. Sim. Né? E, Fabiela, já falamos um pouquinho, né, dessas estratégias aí e manejo aí de pessoas que apresentam ali sinais de ideação suicida e tudo mais. Mas e para nós, ou qualquer outra pessoa,
como que funciona essa abordagem de autocuidado e autoajuda? O que a gente pode obter aí de dicas para a gente aí? Lembrei da frase da Karina Fukumitsu, que diz: enquanto tem vida, tem jeito. É importante a gente pensar, estamos aqui, estamos vivos, o que eu faço com a minha vida? Nós precisamos ter mais consciência, estarmos mais presentes, desenvolvermos o hábito de estarmos presentes, inteiros nas nossas ações. Isso é tão incrível porque isso muda muita coisa na nossa vida. Muda comportamento, muda a nossa maneira de viver. Como estar presente, Fabiela? Por exemplo, estou aqui, nesse momento, conversando com a Grazi e com o Luiz, nesse podcast, falando sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental. O que eu estou fazendo agora? Estou aqui presente nesse momento. Quando a gente desenvolve a habilidade de exercitar presença nas nossas ações e interesses, é um caminho muito interessante. E hoje a ciência estuda muito, que é a atenção plena. Existe, inclusive, uma linha da psicologia voltada para a atenção plena, mindfulness, de viver o presente, de estar inteiro nas ações. É impressionante porque quando a gente exercita esse comportamento, essa maneira de funcionar, o nosso cérebro ele é neuroplástico. Ele se desenvolve à medida que ele é estimulado. A gente consegue aprender um novo comportamento e mudar os nossos hábitos de acordo com a maneira como a gente vai funcionando. A gente precisa estimular esse cérebro a funcionar de uma forma mais presente. Isso colabora muito, porque a ansiedade é a porta de entrada, a meu ver, para os outros transtornos mentais. Então, quando a gente consegue sair da ansiedade, a gente se coloca mais. A ansiedade é não viver o presente, né? É viver algo... Excesso de passado ou excesso de futuro. Pessoas que dizem isso mesmo, né? E há excessos em todos os lados. E há quem defina que a depressão é excesso de passado, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso. Contém excessos de passado. Assim como a ansiedade contém excessos de passado e excessos também de futuro. E quando a gente está presente nas nossas ações, a gente exercita o nosso cérebro e a gente trabalha o córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é responsável pelas nossas funções executivas, pelo nosso fazer, as nossas ações, nossa atenção. E exercitando o nosso cérebro com mais presença, nós diminuímos também os níveis de ansiedade. Estamos mais inteiros nas nossas ações. O respirar, esse exercício de respiração profundo, respirar profundo e tranquilo, faz com que a gente se coloque no presente. Há pesquisas que comprovam que o exercício de respiração funciona para que você se coloque para o presente. Eu chamo de respiração consciente. É você trazer consciência, porque a gente não presta atenção na nossa respiração. A respiração ansiosa é aquela respiração dita como respiração cachorrinho, que é aquela respiração como se nós estivéssemos ali, e de fato em estado de alerta. A ansiedade nos coloca nesse lugar. A gente se volta para a presença, para o estado de presença, as nossas ações são mais conscientes. A meu ver, esse é o primeiro passo. E a gente começa a olhar mais para o agora. E aceitar a vida. Fazer as pazes com a nossa vida. Aceitar ela como ela é. Como ela está. Melhor. Melhor do que como ela é, mas como ela está. Porque a vida é movimento. E nesse momento ela está assim. Carl Rogers tem uma frase muito bonita que eu sempre levo nas minhas falas. Que é uma frase da aceitação. O curioso paradoxo é, quando me aceito como sou, então posso mudar. A mudança vem através da aceitação e é um paradoxo, né? Como assim, eu aceito e mudo? Sim! Você aceita, então muda. Quando a gente começa a aceitar algumas coisas, principalmente aquelas que a gente não consegue mudar, a vida fica mais leve. A gente consegue ter mais clareza. Sim, porque nós colocamos presença. Presença. É como a gente vive uma sociedade que está sempre, que valoriza muito a produção. Nós pensamos muito que se a gente está descansando ou se a gente está num momento de tranquilidade, a gente está perdendo tempo. Como assim?
Não, você está investindo em você. Você precisa desses momentos. Precisa sair desse ritmo maluco, exaustivo. Esse ritmo que nos adoece. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas se comparam. E a gente se compara, então tem que produzir muito. E é muito ruim essa pegada que, infelizmente, muitos influenciadores aí das redes sociais vêm pregando, vêm abordando. É muito ruim para aquele que está em estado de sofrimento. Aí eu te faço uma pergunta que eu falei assim, a ideia de autoajuda me leva ao raciocínio de livros. O foco aqui não é os livros, porque eu vejo o seguinte, aí é uma crítica mais pessoal minha. Nem sempre os livros de autoajuda ajudam. Eles criam, como a gente está falando assim, desses influenciadores, né? Pode influenciar por bom ou, infelizmente, por mal. Sim. E todo mundo, eu vejo dentro desse universo de literatura de autoajuda, 10 passos para ficar rico, 10 passos para sair da ansiedade, 10 passos, aí a pessoa vai lá e acha que aplicando aqueles 10 ou 3 passos que sejam, ela vai sair dali bem curada, né? Porque fica ali só trabalhando a positividade, né? Sim. Tóxica, no caso. Então, assim, quando a gente fala aqui de autoajuda, para além disso. Exatamente, né? Exatamente. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Por isso que a gente precisa aceitar. Aceitar, inclusive, a ansiedade. Aceitar que você está vivendo aquele momento de angústia, para que você consiga colocar os pezinhos no chão e ter força para se impulsionar. Rogers falava disso. Quanto a gente precisa levar a vida de uma forma mais aberta ao acolhimento daquilo que a gente sente. A gente sente ansiedade, a gente sente raiva, dor, tristeza, alegria, felicidade, angústia. A gente sente tudo isso, é humano, é nosso. E quando a gente aceita isso, a gente acolhe primeiro. A gente se coloca no lugar de humanos, né? Nós somos humanos, então, poxa, eu vou sentir isso. O problema não está em sentir. O problema está em sentir demasiadamente. Vou achar que somos super homens ou super mulheres, né? Exatamente. E não quero sentir, aí eu nego. Quando eu nego é pior. A gente precisa aceitar, inclusive, a dor que a gente está vivendo. Eu digo por experiência própria. Eu resisti muito à dor quando perdi minha mãe. Minha irmã estava grávida. E eu tive que ser muito forte por ela. E eu coloquei na minha cabeça, de uma forma completamente equivocada, que eu tinha que ser forte. E eu me tornei a terapeuta da minha irmã. Então eu não chorava perto dela, eu ficava firme e forte, ela começava a chorar. Nós vamos conseguir passar por isso, nós vamos dar conta, a gente vai conseguir. E eu entrava no carro, eu chorava desesperadamente. Eu não conseguia chorar pra ninguém, eu chorava pra mim. E isso me judiou demais, isso me fez visitar a depressão, porque eu fiquei 3 meses segurando a onda. Sim, não querendo sentir. Isso é cruel. Isso é muito cruel. Nós precisamos sentir. Eu precisei naquele momento de ajuda medicamentosa e eu não aceitei. Eu quis ser forte. A gente acaba se tornando o nosso carcereiro, né? O nosso... Sim, sim. Infelizmente. Exatamente. Quando eu olho pra trás eu lembro disso, eu falo, como eu fui cruel comigo. Eu fiz isso comigo. Precisava ter recebido tratamento psiquiátrico naquele para segurar para dar conta de viver aquela dor. Terapia eu estava fazendo, mas eu precisava de algo a mais. Eu precisava de ajuda. Só que eu quis ser forte. Eu engolia o choro. E isso não é bom. Nós precisamos sentir a dor. Nós precisamos sentir a vida. Nós não podemos negar. Tem uma frase da minha mãe que eu gostaria de dizer a vocês. Antes da psicose, ela me disse: filha, quer que você seja feliz. É isso, eu me emociono, desculpem. Porque a vida... que todas as mães têm essa fala. Exatamente. A minha também falou bem nesse sentido. E é um porto seguro. Depois que a tempestade passa,
a gente se apega a essas falas. É igual a minha avó falava. Meu pai lembra. Não há de ser nada, minha filha. Não há de ser nada. São frases que a gente lembra com tanto afeto, né? Aí de vez em quando parece alguma coisa, daí você lembra da. Não há de ser nada. E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Lembrar disso. É como se minha mãe quisesse dizer, filha, eu não consegui. Seja por mim feliz. Né? E durante um período da minha vida, onde eu vivi muita dor, eu queria mais trabalhar na área de psicologia. Eu queria desistir. Me sentia impotente, eu sentia muito sofrimento e dor por tudo que tinha acontecido. Inclusive, eu me sabotava. Sabotava muito no meu trabalho, porque eu queria, de alguma forma, sair disso. Eu não queria mais trabalhar. Só que a vida foi caminhando cada vez mais para que eu me firmasse na minha profissão. E a voz da minha mãe ecoava na minha cabeça. Filha, mãe quer que você seja feliz. É como se ela me pedisse para que eu fizesse por ela. E essa minha história de vida com a minha mãe, tudo que eu vivi, me impulsiona a seguir. Impulsiona, me motiva. E me traz força de vontade para viver a minha missão de vida. Aquelas pessoas que são atendidas diariamente por mim. Pelas pessoas que me escutam nas redes sociais, pelas pessoas que me acolhem. Que me acolhem. E é importante a gente pensar na vida, olhando através desse viés de que a gente precisa continuar. Que a gente precisa continuar. Primeiro que a vida é curta. E segundo que ela é brilhante. Né? Sim. Tem muitos momentos bons, tem muita coisa boa. E agora eu falo algo que você falou sobre perder, não lembro se foi você, Grazi, que disse o perder, que eu disse a gente tem muito a falar sobre o perder, porque quando alguém vai embora, essa pessoa perde também. Não somos só nós que perdemos. Eu perdi a minha mãe, mas ela perdeu de ver meu filho crescer, amar. De uma forma, claro que sem consciência nenhuma, tirou a vida. Estava na psicose, ela estava adoecida. Mas ela perdeu de ver o Biel crescer. O Biel que ela tanto amava. Quem vai, perde. Quem fica, perde também. Todos perdem. Então nós precisamos valorizar a vida. Olhar para o presente e contemplar mais as coisas pequenas. Porque é isso que traz leveza, tranquilidade e, sim, saúde mental. Gabriela, nós chegamos ao fim. Gostaria de agradecer, né, sua disposição de vir, porque eu sei que, né, como a gente viveu aqui agora, né, é algo muito profundo, né, para a nossa existência e principalmente para a sua, por ter vivenciado isso de uma forma tão íntima e tão pessoal, né. Isso aqui, por mais que você traga nas suas palavras essa carga toda, eu jamais teria empatia o suficiente para dizer, olha, eu sinto a sua dor ou eu consigo identificar aí com exatidão aí o que você sentiu e o que você passou. A sua lição de vida hoje cumpre exatamente o que o nosso podcast se propõe, né? A história do outro muda da gente. E virou um mantra, vamos dizer assim, do podcast, essa frase. Que lindo. Porque a ideia é realmente, por meio da informação, a gente trazer mudança na vida do outro, ainda que pequenininha, né? A gente não tá aqui Seja uma com... sementinha, né? Só jogar lá. Pra poder nascer igual a florzinha que nasceu, né? E a gente tem aqui, não tem aspiração de mudar o mundo, mas mudar, pelo menos a mim, já é o suficiente. E mudar o outro, que bom. Né? Então, olha, da minha parte, da parte do podcast como um todo, a gente agradece muito você ter aceito o convite, tá? Muito obrigada. A gente está aqui sempre de portas abertas, porque, olha, durante a conversa aqui, eu me segurei para não fazer outras perguntas. Sabe? Por quê? Porque o assunto
por demais bom, né? É É relevante, né? relevante. É gostoso e é satisfatório poder compartilhar. Bom, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. E É é isso. isso, né? Até logo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.